Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo do canal do Verdão. Tô rindo aqui porque tava vendo aqui o trechinho aqui do Abel Ferreira respondendo aí aos questionamentos a respeito do Al-Sadd, respondendo para a imprensa aí a respeito aí da polêmica do acionamento da FIFA pelo Al-Sadd, a respeito da carta de intenção, o pré-contrato que o Abel teria assinado com eles lá atrás, para chegar em 27 de dezembro, tá? Para se apresentar lá no time do Catar. Mas o seguinte é o seguinte, o detalhe que a gente vai ver o que a imprensa falou, porque quando surge o Alviverde, você sabe, eu surjo aqui trazendo para você os jornalistas que ficaram tristes, ficaram insatisfeitos com a resposta do Abel Ferreira. Olha só o que eles falaram depois aí da justificativa do Abel Ferreira a respeito aí dessa treta com o Al-Sadd. A gente espera muito para um 0-0 ali, foi bem pobrezinho, assim, foi bem sem energia, mas o comemorar, não é que a gente está aqui esperando 5-0 nem nada, mas a gente está falando do... Um jogo mais consistente, não dá chance para o time da Série B, por exemplo. Especialmente no que diz respeito à criação de oportunidades, né? Que o Palmeiras vai competir, que vai ter algum nível de solidez, que vai permitir pouco ao adversário, isso é algo de padrão. Agora, no jogo de hoje, se imaginava um Palmeiras que pudesse ser capaz de criar mais, ponderando e descontando sempre a questão do gramado, que é importante sim, não dá para minimizar gramado. Já passou do tempo da gente ter o mínimo para um jogador jogar decentemente uma partida de futebol. Uma condução de bola era um exercício de ficar domando a bola o tempo todo, né? Porque a bola estava sempre querendo escapar, quicando demais, é muito ruim. E o Palmeiras sempre chama atenção quando o adversário dele, tendo um adversário... lógico, inferior, o Botafogo, ele conseguia ainda dar campo para esse adversário, que é muito difícil de acontecer. Até isso aconteceu. O jogo foi para um embate mais físico e teve momentos até que o Botafogo foi melhor nesse é que tem menos qualidade para definir. O Palmeiras podia ter sofrido contra um adversário um pouco melhor. Algumas coisas que me chamaram a atenção. A bola saiu de trás sempre mal jogada no Palmeiras, né, hoje. Os volantes não foram bem, os zagueiros tinham dificuldade de dar esse primeiro passe. Fossem os zagueiros, o Marcos Rocha pelo lado direito. Outra coisa que, de novo, para mim o Endrick na função do 9, ele até conseguiu dar algumas corridas em profundidade para tentar receber o passe. As bolas chegaram sempre um pouco longas para ele, mas não colocou ele no jogo. Para mim, não é. Ele pode ser um 9, ele pode ser um jogador com mais outro mobilidade. Nível mas ele tem de movimento, exato, de ocupação de espaço. Né? E ele é muito melhor quando ele consegue receber a bola com alguns metros para iniciar uma arrancada. Ele é quase imparável. O que me surpreendeu no jogo é que começa o segundo tempo, o Botafogo se abre um pouco mais e o Estevão e o Endrick vivem, para mim, o melhor momento deles no jogo. Eles conseguem receber a bola em progressão, com um pouco mais de espaço para arrancar. O Abel mexe no time e tira os dois, né? E com a mexida do intervalo que tinha entrado o Rony, o Endrick volta a ocupar aquele espaço pela direita entre lateral e zagueiro do adversário. Então ele começa a entrar no jogo numa posição que para mim foi muito boa para ele, que o Abel descobriu. E rapidamente eles saem do jogo. Não sei se teve uma questão física dos dois. O Endrick já havia saído no último jogo com problema. O Estevão tinha se desgastado muito fazendo a volta pelo lado para defender. Um campo pesado desse também, aquela sensibilidade. O treinador, ele tem um cuidado, ele tem um controle, né, do que está acontecendo fisicamente com cada um. Tecnicamente, para mim, eles saíram no melhor momento deles no jogo, mas evidentemente não tem os dados aqui físicos que fizeram o Abel tomar essa decisão. O jogo foi avançando e se tornou um exercício do Palmeiras a administrar para tentar sofrer o mínimo. E um jogo que você falou, você definiu bem, a questão dos dois volantes. Eles são os articuladores, eles não ajudaram realmente o Veiga e nem esse ataque, né, de alguma maneira. E todo time que tiver esses dois jogadores importantes, como são em todas as equipes e como o Palmeiras tem, vai acabar fazendo falta no jogo. Então não foi um jogo realmente inspirado. Não, longe disso. De todo modo, se você pensar, o Estevão é uma chegada recente ao time principal do Palmeiras. O Endrick, por mais que se saiba o potencial dele, a enorme capacidade, ele virou de fato titular depois da saída da Libertadores do ano passado, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro. Então é ainda um processo recente. O Lázaro chegou há pouco tempo. O Palmeiras passou no seu setor ofensivo também por mudanças importantes, uma renovação importante, vai passar por mais mudanças agora no meio do ano, saindo o Endrick, volta Dudu, não sei se o Rony ganha espaço, o Bruno Rodrigues volta, Felipe Anderson vai chegar. Que o Rony saia também, né? Essa é uma questão que impacta muito, especialmente o setor ofensivo do Palmeiras. Foi bastante mexido nos últimos tempos. Vamos aguardar. Olha, quem também se pronunciou hoje foi Abel Ferreira, né? Pela primeira vez. Ele falou sobre o assunto, mesmo sem dizer nada, né? Ele falou sobre a ação que o Al-Sadd, um time do Catar, abriu na FIFA, alegando que o Abel descumpriu um pré-contrato que havia assinado
para assumir a equipe do Qatar agora em 2024. Vamos ouvir o que disse o Abel. Esperei até ao dia de hoje porque gosto de falar com vocês olhos nos olhos, como sempre fiz. Eu gostava de vos dizer o seguinte. A minha carreira de treinador é um livro aberto, começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e de frustração, e tem seguramente 2, 3 páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro. Eu gostava de acrescentar mais ainda, porque já utilizei várias vezes, inclusive no passado, inclusive em novembro, outubro, novembro e dezembro, sempre disse isto, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. E quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. E de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram, e também vos convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há 6 ou 7 meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. E é bom, é um orgulho, e como te disse, o capitão do meu destino trouxe-me ao Chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhamos este ano, e se Deus quiser vamos continuar a ganhar com o trabalho de todos dentro do CT. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui. Gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração, porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações e eu sempre disse o mesmo. Eu sou treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. E não vou falar mais sobre este assunto. Como vos disse, há 6 ou 7 meses atrás foram 3, 4 meses a bater na mesma tecla, e hoje continuo aqui, e se tudo correr normalmente, até 2025, que é o contrato que eu tenho. E volto-vos a referir sobre este assunto, eu não falo mais. Essa é a única verdade e essa é a única certeza. Eu sou, com muito orgulho, isto é para os nossos torcedores, e eu, para falar nos nossos torcedores, muito obrigado de coração. Eu já vos disse que eu sou mais coração do que cabeça. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Era só isso que eu queria dizer. E sobre este assunto, vou voltar a falar em português bem claro, não falo mais. Bom, tá aí o Abel. Vamos por partes, né? Não imagino que haja um pessoal meio maluco lá na direção do Al-Sadd do Qatar. Se eles estão acionando a FIFA é porque eles têm alguma coisa. Se o Abel não assinou, ele poderia dizer, olha, não assinei, não é verdade, eles não podem ter nenhum documento porque eu não assinei nada. Ou então ele poderia dizer também, olha, eu realmente assinei um pré-contrato, naquele momento eu estava em dúvida, achei que era o momento de ir, mas me arrependi. E desejo ficar no Palmeiras, decidi que minha casa é aqui que eu me sinto bem, é aqui onde me querem e tá tudo certo. Vou pagar o que devo lá, né? Se há uma multa para descumprir o pré-contrato e tá tudo bem. Agora, o que fica estranho é quando ele não toca no assunto, né? Porque ele falou e não tocou no assunto do time qatari. Bom, que de fato ele escolheu ficar no Palmeiras, muito claro. E isso é um fator que o torcedor do Palmeiras valoriza nessa relação com ele. Claro. Esse é um ponto. Agora, quando ele diz, estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras, e esta é a única verdade, existem muitas outras verdades que as pessoas pretendiam ver esclarecidas nessa entrevista. Né?
E eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras tem outras perguntas que gostaria de ver respondidas. Inclusive, por uma que ele escolheu pela não transparência nesse momento. Por exemplo... Tanto que falou até que gostaria de falar, mas que não ia falar. Mas que não ia falar. O que ele assinou? Qual o teor? Qual o nível de compromisso que se estabelecia ali? Como ele interpreta o documento que ele assinou, se é que há um documento assinado? Aparentemente há pelo questionamento na FIFA. O que fez o Palmeiras e o que aconteceu para ele mudar o rumo? Porque se ele assina esse tipo de documento é porque ele, em tese, estava decidido a encerrar esse vínculo. O Palmeiras sabia da assinatura? O Palmeiras sabia do andamento da negociação, do grau de proximidade? Eu acho que o torcedor do Palmeiras agora também quer saber o que aconteceu nesse meio do caminho para ele mudar. E renovar o seu contrato com o Palmeiras por mais um ano, né? Exato. Então, eu acho que essas perguntas são naturais que o torcedor do Palmeiras, que tem um natural, compreensível e justíssimo apreço pelo Abel, um tratamento quase de ídolo por todas as conquistas dele. Quase não, né? Ele é um ídolo hoje. Claro, ídolo. Constrói-se uma relação tão bacana entre treinador e torcida, que não somos só nós que queremos esclarecer. Nós queremos esclarecer essas questões por um dever profissional. Claro. Mas o torcedor também quer ter essas perguntas respondidas. Eu acho que é justo e legítimo. Ele tem o direito de não falar, mas aquele negócio, não dá nem para falar que não custa nada falar, né? Acho que não custa nada falar, o que custa é ter assinado, né? Porque, igual você falou bem, Felipe, se ele não tivesse assinado, ele teria falado, ele não estaria sendo acionado. Vou provar que não assinei, alguém assinou por mim, a assinatura não é minha e... Porque da maneira que terminou o ano passado, é óbvio que ele estava desgastado e tudo, e o Qatar seria, de repente, um provável e interessante caminho para ele, por ser menos jogos, você tem um tempo, é muito mais tranquilo trabalhar lá naturalmente do que aqui. E a Leila, de novo, né, com o Anderson Barros, mostraram sua competência e convenceram ele a ficar. Conseguiram. Né? Agora, e para ele ter assinado, ele tinha muita... Pelo que a gente conhece do Abel, para ele ter assinado, aparentemente, ele deve ter assinado e falou, não, eu vou embora. É aquela certeza que ele tinha realmente, depois acabou se mudando de ideia e não conseguiu. Algo mudou no meio do caminho, talvez. Não haveria nada de mal. Mudar de opinião. Não, primeiro ia aceitar a proposta que se comenta era uma proposta... extraordinária. O treinador mais bem pago do mundo. Qualquer profissional atinge esse status, conquista o direito de fazer uma escolha. Isso com um número desse na mesa, gente, é humano. Não haveria nada de mal. E também não há nada de mal, como você colocou, ele dá uma guinada. Evidente que ele passa a ter, se é que ele assinou o documento, ele passa a ter que cumprir as condições para voltar atrás daquela assinatura, uma multa, alguma indenização, alguma coisa. Eu tenho certeza que o torcedor não ia falar, poxa, ele assinou, ele queria assinar. Claro que não, pô, vai ter essa reação. Rejeitou o melhor salário do mundo para ficar com a gente. Claro. É evidente que uma pessoa tem direito a manter alguns termos dos seus vínculos profissionais como privados. Mas numa relação em que você fala com o público, num negócio que é tão movido pela paixão, você não precisa revelar números, quanto você ia ganhar, quanto você teve que pagar, nada disso. Agora, é natural que as pessoas queiram saber, o torcedor, imprensa, nós que tratamos do assunto profissionalmente, que a gente tem uma série de outras questões que não foram atendidas por esse pronunciamento que é muito superficial. Para ele, do jeito que ele é, do livro aberto, deve incomodar ele não poder falar aquilo que ele gostaria, porque ele sempre dá a opinião dele da maneira que é. E a gente, pelo jeito, tem esse mesmo perfil. De repente, se a gente for aqui conjecturar, o que será legalmente isso? Se ele falasse, assumisse, isso daria de problema? Até se ele chega, fui orientado a não falar sobre o assunto porque existe uma discussão em andamento. É melhor do que ele dizer que o assunto está encerrado e essa é a única verdade que tem que ser dita, porque claramente há muitas questões que não foram atendidas. Certamente a gente vai saber da verdade, né, quando a decisão da FIFA for proferida. Só deixou mais dúvida, né? Isso. E ele também falou sobre a venda do Estevão ao Chelsea, né? Porque o Estevão, o Palmeiras praticamente acertou essa venda aí por 350 milhões de reais. Vejam vocês, 350 milhões de reais. E além disso, falou também sobre o fato do Marcelo Lomba ser efetivado como titular nos Jogos da Copa do Brasil. Vamos acompanhar. Em relação ao Estevão e aos valores... Eu às vezes tenho medo de falar aqui publicamente daquilo que eu penso dos jogadores, porque o futebol eu nunca tenho a certeza no futebol o que é que vai acontecer. Sim, eu já não posso alterar aquilo que eu já disse. Acho que é realmente um jogador magrinho, parece que a bola está colada no pé, ele parece que tem a bola amarrada no pé, faz coisas
diferentes. Ele já sabe que amanhã vou-te falar com ele. Há aqui 2 ou 3 situações em que ele pode endossar a bola ao jogador que está em melhores condições, mas é normal, isto faz parte do crescimento. Agora, sobre os valores, é dar mérito à nossa Presidente, se a coisa que faz bem é saber negociar, e nisso ela é muito boa nisso. O Barros, que também faz muito bem o trabalho dele, não só porque ele faz um trabalho de trás de educação e de formação e de chamar a alerta a estes jogadores que vocês também não sabem, mas que o faz. E o que é que eu vos posso dizer? Num ano só, vender 2 jogadores, um Hendrick para um dos grandes clubes europeus como o Real Madrid, outro agora, apesar de ninguém me ter confirmado nada, sou sincero. Para o Chelsea, o que eu espero é que, e às vezes eu tenho medo, é que ninguém saia mais, nem funcionários, nem jogadores, nem treinadores, mais ninguém, que deixe a gente estar aqui em paz, para a tentação andar sempre longe, porque quando se está num clube tão grande como este e se ganha tanto, a tentação anda sempre perto e nós queremos a tentação longe. Decidi na Copa dar o golo ao Lomba, porque eu tenho que ter sempre os nossos jogadores preparados. Ainda agora, onde vocês sabem, vamos ficar sem o Gomes, vamos ficar sem o Rios, vamos ficar sem o Piquerez, vamos ficar sem o Hendrick. E nós temos de estar a pensar na nossa equipa e vou fazer, hoje não fiz isso, mas no próximo jogo a minha intenção é já começar a preparar a equipa sem estes jogadores e aproveitar também a Copa, porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer com o Everton, e ele sabe que é o nosso número 1, o Lomba também sabe que é o nosso número 2. E eles têm que entender isto. Entendi, porque eles também me passam essa confiança. Entendi hoje trocar o goleiro, como já tinha feito no jogo de ida. E como eu sempre vos digo, eu confio em todos os nossos jogadores e eles têm que estar todos preparados. O Estevão não começou o ano, está neste momento a jogar de início. Começou o nosso Lopes, que fez um Paulistão espetacular e que nos vai ajudar agora de certeza, porque nós vamos, como te disse, perder estes jogadores para as seleções, o Hendrick em definitivo, e nós temos que arranjar uma solução para ali, porque o Hendrick é o Hendrick e nós temos que procurar soluções para ali, e vamos fazer isso já no próximo jogo. Essa é a minha intenção, começar já a preparar o nosso elenco sem estes jogadores. Tá aí, Abel Ferreira, ele falou, sabe o que eu peguei ali na entrevista? Ele falou assim, não sei o que vai acontecer com o Everton, eu não entendi essa parte. Será que ele se referia a, de repente, que o Everton machuca, a gente tem que ter o Lomba preparado, com algum ritmo de jogo? Ou será que há alguma outra situação em relação ao Everton? Ficou claro para mim também. Você conseguiu pescar alguma coisa, Alex? Como não está em seleção, como se tivesse ele não foi convocado, né? E, aparentemente não há nenhum problema com o Everton, a não ser que tenha algum problema. Às vezes não tem físico. nada, mas a forma dele se comunicar, da maneira que ele comunicou, gerou essa dúvida na gente. Fala, peraí, por que? Agora, vou preparar o elenco sem os jogadores que vão ser cedidos. No caso do Everton, do Hendrick não dá, tá, né? Todo mundo preparado para ver o último jogo dele pelo Palmeiras contra o São Lourenço. Evidentemente, ele vai participar desse jogo. Abel Ferreira falando aí, botou o pau na mesa e falou a real. E é isso, hein? Quem se satisfez com essa declaração, satisfez. Quem não se satisfez, não se satisfará mais, tá? Porque o homem disse que não vai falar mais. Ponto final. O que você achou aí das declarações aí do Abel Ferreira a respeito desse assunto aí do Al-Sadd? Essa última parte aí dá a entender que ele tá dizendo, ou dando a entender que alguém mentiu sobre algo. Algum jornalista, alguma coisa do tipo. Parece isso, né, para quem ouve. Mas a questão é que, por que o Al-Sadd foi para a FIFA? O que aconteceu, né? A gente queria poder ter clareza também desse assunto, né? Na minha opinião, não ia mudar nada, né? Mas ele não quer falar, paciência. Se ele não quer falar, que ele renova até 2030 aí, tá de bom tamanho, então não tem problema nenhum. Deixa o seu like, a sua opinião aí. Eu espero você no próximo vídeo, que talvez você não tenha visto ainda. Esse vídeo aqui foi o último, hein? Mas tem esse aqui também que é de arrepiar. Assista aí. Avante palestra!